A noite sempre trouxe consigo um véu de tranquilidade para o meu lar, até que uma série de eventos desconcertantes começou a perturbar essa paz. Tudo começou com ligações anônimas, sempre pontuais, ecoando na escuridão do meu lar. Ao atender, uma respiração pesada e sussurros indistintos faziam meu coração acelerar, como se eu estivesse sendo observado por uma presença invisível. Intrigada e assustada, decidi rastrear a origem dessas chamadas incessantes. Cada toque do telefone era um eco de suspense, a promessa de um encontro com o desconhecido. Investiguei minuciosamente, mas os registros telefônicos revelavam apenas um vazio de informações. A pessoa por trás dessas ligações parecia habilidosa em manter-se nas sombras. As noites se tornaram um jogo de gato e rato, onde eu era presa de uma entidade enigmática. O desconforto crescia, alimentado pela incerteza sobre quem ou o que estava do outro lado da linha. Seria um observador sinistro ou apenas um brincalhão mórbido? As respostas pareciam inalcançáveis, e minha sensação de segurança desmoronava a cada chamada. A paranoia, antes confinada à escuridão da noite, começou a se infiltrar nos meus dias. Cada sombra se tornava um potencial esconderijo para o observador invisível. Minha casa, uma fortaleza de conforto, transformou-se em um palco para um suspense psicológico, onde a luta entre o conhecido e o desconhecido criava um teatro de medo. Decidi enfrentar esse invasor silencioso. Durante uma dessas chamadas, confrontei a respiração pesada, exigi respostas, mas tudo o que recebi foram sussurros indecifráveis. A frustração se misturava ao medo, criando uma atmosfera sufocante. Nessa busca por verdades obscuras, eu me tornava uma detetive solitária em um enredo onde as pistas eram tão fugazes quanto sombras na noite. A virada aconteceu quando, por acaso, descobri um rastro digital que me levou a um beco sem saída. O observador invisível era mestre em esconder suas pegadas cibernéticas, uma sombra na vastidão da internet. Eu me via presa em um jogo de esconde-esconde virtual, onde a verdade estava sempre um passo à frente. A tensão atingiu o ápice quando, após semanas de perseguição telefônica, as ligações cessaram abruptamente. O silêncio era ensurdecedor, mas a calma trouxe consigo uma sensação ilusória de segurança. No entanto, a cicatriz dessa experiência permaneceu, transformando minha noite em um palco de suspense contínuo, onde o desconhecido espreitava nas sombras, pronto para ressurgir quando menos esperado. O meu lar, outrora um refúgio de tranquilidade, agora carregava as marcas de uma batalha contra um observador invisível que continuava a assombrar minha existência. A pausa nas chamadas não trouxe alívio, mas sim uma sensação de expectativa angustiante. As noites, que costumavam ser um momento de descanso, tornaram-se uma antecipação inquietante, uma contagem regressiva para o próximo capítulo desconcertante nesse thriller pessoal. Meu lar, antes um porto seguro, transformou-se em um campo de batalha psicológico onde a normalidade era uma ilusão frágil. A ausência do observador invisível nas ligações não significava a paz, ao contrário, a incerteza se tornou mais opressiva. Cada sombra, cada rangido da casa, tornou-se um lembrete constante da vulnerabilidade que experimentei nas noites anteriores. O medo se enraizou, e minha própria casa parecia ser um terreno hostil, onde o desconhecido espreitava nos cantos mais obscuros. Desesperada por respostas, mergulhei em investigações mais profundas. Vasculhei registros telefônicos, explorei cada centímetro dos meus dados online, mas o observador invisível era habilidoso em manter seu anonimato. Cada tentativa de desmascará-lo parecia empurrá-lo ainda mais para as sombras, como se ele se alimentasse do meu desespero e inquietação. Em uma noite sombria, ao revisitar os lugares digitais onde busquei respostas, deparei-me com uma mensagem. Um e-mail enviado de um remetente anônimo,
contendo apenas uma imagem meu, em momentos de rotina diária, capturada por uma câmera invisível. O horror se apossou de mim, a invasão da privacidade atingindo novos patamares. O observador invisível tinha me seguido além das ligações telefônicas, infiltrando-se na minha vida cotidiana de maneiras perturbadoras. A mensagem também continha um link para um vídeo. Relutante, cliquei, e a tela revelou cenas de mim mesma, inconsciente, durante a noite. Era como se a minha casa, o meu refúgio, tivesse se tornado um palco de eventos sinistros enquanto eu dormia. A invasão não se limitava mais ao reino das chamadas telefônicas, era uma presença física e perturbadora que se entrelaçava com a minha vida noturna. A vulnerabilidade transformou-se em pavor, mas a determinação de desmascarar meu perseguidor cresceu. Entrei em contato com especialistas em segurança cibernética, busquei ajuda policial, mas a identidade do observador invisível permanecia esquiva. A paranoia, agora um companheiro constante, obscurecia a linha entre realidade e paranoia. Minha casa, outrora um refúgio, tornou-se um labirinto de ansiedade. Cada canto escondia o potencial de ser violado, cada sombra escondia olhos invisíveis. A segurança pessoal tornou-se uma ilusão, e o medo, uma companhia constante nas minhas noites sem fim. A guerra contra o observador invisível se desdobrava em capítulos sem resolução, uma narrativa que transcendia as páginas da minha vida cotidiana. As noites se tornaram uma jornada interminável através de um território desconhecido, onde o medo reinava soberano. A busca por paz, por uma sensação de segurança, tornou-se uma batalha diária. E, enquanto eu continuava a enfrentar o desconhecido com a coragem de uma vítima determinada, a narrativa de suspense pessoal persistia, sem um fim claro à vista. O observador invisível, uma força indomável, continuava a moldar minha realidade em uma trama incessante de terror. Minha vida tomou um rumo sombrio quando aceitei o emprego de segurança noturno em uma instituição mental desativada. O silêncio opressivo das paredes vazias criava uma atmosfera gélida, e o eco ocasional de passos solitários reverberava como sussurros de almas presas no limbo do esquecimento. Ao iniciar meu turno, senti-me mergulhar em um pesadelo real. Corredores desolados e quartos silenciosos contavam histórias de uma época em que a instituição estava viva, palco de tratamentos cruéis e vozes sufocadas pelo eco de mentes perturbadas. Cada sombra parecia esconder os ecos do passado, como se o lugar tivesse absorvido a dor de suas antigas tragédias. A solidão noturna revelava seus próprios terrores. À medida que caminhava por corredores sombrios, murmúrios distantes se transformavam em vozes ininteligíveis. Inúmeras vezes, parecia ouvir o eco de um choro solitário, como se as paredes guardassem as lembranças tortuosas de pacientes que uma vez chamaram aquele lugar de lar. Numa noite particularmente sombria, meus olhos foram atraídos por uma sombra que se movia rapidamente no canto do corredor. A luz espectral de uma lâmpada vacilante iluminou brevemente uma figura indistinta, um vislumbre de um espectro que se desvaneceu antes que eu pudesse compreender totalmente o que testemunhara. A presença fantasmagórica pairava no ar, uma manifestação dos tormentos que assombravam as paredes envelhecidas da instituição. Decidi explorar os confins mais profundos do edifício, na esperança de desvendar os mistérios que permeavam o lugar. Quartos escuros e corredores apertados tornaram-se palco para sombras que dançavam em sincronia com o render dos pisos gastados. Um sentimento de inquietação crescente acompanhava cada passo, enquanto eu tentava separar a realidade do imaginário.
Ao abrir portas há muito esquecidas, deparei-me com registros empoeirados de pacientes esquecidos. Nomes e histórias esquecidos pelo mundo exterior, mas cujos ecos ainda ecoavam nos corredores da instituição. Cada página amarelada revelava relatos de sofrimento, experimentos cruéis e vidas que se perderam na escuridão da negligência. Em uma noite particularmente densa, fui confrontado por algo mais sinistro. Ao passar por uma sala isolada, senti uma presença que arrepiou minha espinha. Uma figura sombria, um eco do passado, materializou-se diante de mim. Seus olhos vazios encontraram os meus, e um murmúrio sutil escapou de seus lábios. O espectro de um paciente esquecido, clamando por justiça em um lamento silencioso que ressoava pela eternidade. O terror se tornou uma constante, e a linha entre o real e o sobrenatural se desfez. Sombras dançavam à minha volta, enquanto vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. A história trágica da instituição mental ganhou vida à noite, e eu, um mero espectador nesse teatro sombrio, era forçado a confrontar os horrores que haviam sido selados nas paredes decadentes. Minha vigília noturna transformou-se em uma jornada pelos recantos mais obscuros da mente humana, onde fantasmas do passado se recusavam a ser esquecidos. Cada noite era uma imersão mais profunda na escuridão da instituição, onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma sinfonia de terror. Eu, um guardião solitário, enfrentava não apenas as sombras físicas, mas os fantasmas da negligência e crueldade que assombravam as entranhas do edifício abandonado. E, enquanto a noite avançava, a linha entre o racional e o inexplicável se desfazia, deixando-me à mercê dos segredos perturbadores que a instituição mantinha ocultos nas sombras da noite eterna. À medida que a noite persistia, a presença do paciente esquecido tornava-se mais pronunciada. Seus olhos vazios pareciam buscar algo além da minha compreensão, enquanto o lamento silencioso penetrava a minha mente. A linha entre o espectro e a realidade desaparecia, deixando-me vulnerável a uma escuridão que transcendia o tempo. A instituição, outrora um local de cura e cuidado, agora revelava seus segredos mais obscuros. Quartos que escondiam os vestígios de experimentos cruéis, passagens secretas que conduziam a salas ocultas onde a loucura reinava. Cada descoberta desvelava não apenas a história da instituição, mas também a história da humanidade perdida nas sombras de sua própria criação. Em uma noite de inverno, enquanto caminhava pelos corredores gelados, os ecos do passado ganharam uma forma mais tangível. Sombras se materializaram, movendo-se como se fossem entidades conscientes. O lamento do paciente esquecido intensificou-se, como se ele clamasse por justiça de uma maneira que transcendia os limites do entendimento humano. Determinado a enfrentar o enigma que me rodeava, adentrei a sala onde o paciente esquecido se manifestava. Ao cruzar o limiar, uma força sobrenatural pareceu envolver-me. O ambiente tornou-se denso, carregado de uma energia inexplorada, enquanto o espectro se erguia diante de mim, revelando a angústia que marcará sua existência. Em um sussurro etéreo, o paciente esquecido compartilhou a trágica história de sua vida na instituição. Experimentos desumanos, negligência deliberada e um final prematuro haviam moldado sua jornada. Sua alma permanecia presa, incapaz de encontrar paz, e agora eu, inadvertidamente, me tornará seu confidente involuntário. A experiência transcendeu os limites do horror convencional. Era uma imersão na injustiça, na dor que ultrapassava as barreiras da vida e da morte. O espectro não era apenas uma figura etérea, mas um testemunho dos horrores que a humanidade inflige sobre si mesma em nome da ciência, do progresso e, por vezes, da indiferença. Confrontado com a verdade terrível, enfrentei um dilema angustiante. Continuar minha vigília noturna implicava mergulhar mais fundo na escuridão da instituição,
enquanto a possibilidade de libertar o paciente esquecido pairava sobre mim. O medo da desconhecido e a responsabilidade de dar voz aos que foram silenciados tornavam-se um fardo insuportável. Noite após noite, as sombras da instituição mental transformavam-se em um palco para uma tragédia humana que exigia redenção. O paciente esquecido, uma alma atormentada pela negligência, agora confiava a mim o peso de sua história. A jornada, inicialmente uma vigilância noturna, tornou-se uma missão para desenterrar a verdade e conceder a um espírito perdido a liberdade que há muito lhe fora negada. Cada corredor escuro era uma passagem para o desconhecido, onde segredos se escondiam nas sombras e fantasmas do passado ecoavam em cada respiração. A linha entre o racional e o sobrenatural desvanecia-se, dando lugar a uma narrativa que transcendia o horror convencional. Eu, um simples guardião noturno, tornará-me um catalisador para a redenção, uma testemunha involuntária da tragédia que permeava as paredes da instituição mental abandonada. E, enquanto a noite se estendia, a busca pela verdade tornava-se não apenas um dever, mas uma jornada pessoal rumo à redenção e ao resgate da humanidade perdida nas sombras do esquecimento. A noite era minha única companhia, e a solidão parecia mais densa do que nunca em meu modesto apartamento. Tudo mudou quando comecei a perceber a presença sutil, mas perturbadora, de alguém que compartilhava meu espaço durante as horas mais sombrias. Rangidos suaves de portas e sussurros inaudíveis dançavam pelo ar, indícios fugazes de uma entidade invisível que se tornaria a sombra da minha existência noturna. A princípio, atribuí os sonhos a meros caprichos do edifício antigo. No entanto, à medida que as noites se sucediam, os eventos tomavam contornos mais definidos. Sombras indistintas dançavam nos cantos da sala, e arrepios percorriam minha espinha quando sentia uma respiração invisível pairando próximo. O medo sutil transformou-se em uma obsessão inquietante, e eu sabia que era hora de descobrir a verdade sobre essa presença invisível que parecia extrair vida do próprio ar que eu respirava. Iniciei minha investigação noturna, empunhando uma lanterna como uma tocha em meio à escuridão. A cada passo hesitante, os sussurros pareciam aumentar, como se a entidade invisível estivesse ciente de minha busca. Portas se fechavam com suavidade, uma resposta aos meus avanços, enquanto eu percorria cada canto do apartamento em busca de uma explicação para esse fenômeno inquietante. A descoberta mais angustiante surgiu quando percebi que as manifestações invisíveis estavam intrinsecamente ligadas à minha própria vida. Vestígios de uma presença que parecia entender meus medos, meus desejos, e até mesmo meus segredos mais profundos. Fotografias antigas ganharam novo significado quando olhei para rostos de pessoas que nunca conheci, mas cujas vidas pareciam entrelaçadas com a minha de maneiras inexplicáveis. A entidade invisível não era uma ameaça física, mas uma intrusão na esfera mais íntima da minha existência. Minha mente tornou-se uma encruzilhada de ansiedade e curiosidade, enquanto eu enfrentava o dilema de continuar ou recuar. A dúvida corroía meu sono, e a linha entre sonho e realidade se desfazia quando vozes indistintas ecoavam em meu ouvido durante a noite, deixando-me em um estado constante de alerta. A revelação final veio quando, em um momento de calmaria, as sombras se materializaram em uma figura vaga. Um contorno etéreo que parecia formar um semblante conhecido. Era como se a entidade invisível buscasse uma comunicação além das barreiras físicas. Palavras não eram necessárias, a troca era um elo telepático, uma conexão que transcendia o visível e o tangível.
Naquela noite, aceitei a presença invisível como parte indissociável da minha vida noturna. A entidade, uma testemunha silenciosa dos meus momentos solitários, agora compartilhava meu espaço de maneira que só eu poderia entender. No entrelaçar das nossas existências, percebi que o medo inicial transformou-se em uma aceitação resignada, e o mistério que antes me atormentava tornou-se uma parte essencial da minha própria jornada noturna. As noites passaram a ser um equilíbrio tenso entre a normalidade aparente e a coexistência com o invisível. Em meio ao meu cotidiano, as manifestações da entidade tornaram-se parte integrante da minha rotina. As portas continuavam a ranger, mas agora o som era acolhido como uma espécie de saudação noturna. Sussurros ecoavam nas paredes, e eu os interpretava como murmúrios de um confidente sombrio, compartilhando as horas silenciosas comigo. O mistério se aprofundou quando descobri que as sombras da entidade estavam entrelaçadas com minha própria história familiar. Ancestrais distantes, cujas vidas e tragédias se entrelaçavam com a minha de maneiras insondáveis. Registros antigos, fotos amareladas e histórias transmitidas oralmente ganharam uma nova dimensão, revelando uma trama que se estendia além das gerações. As noites não eram apenas sobre a presença invisível, mas sobre a revelação gradual de segredos há muito tempo enterrados. A entidade, que inicialmente encarei como intrusa, tornou-se uma guardiã de narrativas esquecidas, um portal para o passado que pulsava com verdades esquecidas. A sensação de medo cedeu lugar à curiosidade, e eu me tornei um aprendiz da história oculta que permeava cada centímetro daquele modesto apartamento. A comunicação telepática com a entidade intensificou-se, não mais limitada a meros contornos sombrios, mas evoluindo para uma interação sutil. Pensamentos compartilhados, emoções sentidas à distância, como se estivéssemos ligados por fios invisíveis. Minha compreensão da entidade transformou-se em um diálogo silencioso, uma troca que transcendia as limitações da fala convencional. Entretanto, à medida que eu me aprofundava nessa relação singular, percebia que a presença invisível não era isenta de sua própria angústia. Em momentos de silêncio profundo, percebia uma tristeza subjugada, uma melancolia que pairava como uma nuvem invisível. O entendimento dessa dor tornou-se uma jornada paralela, enquanto eu tentava aliviar o fardo de uma existência que não se manifestava completamente. A aceitação da entidade tornou-se um teste da minha própria compreensão do inexplicável. No entanto, à medida que os laços entre nós se aprofundavam, também se tornavam mais complexos. As sombras passaram a revelar desejos e temores mais profundos, e o passado, antes uma fonte de aprendizado, trouxe à tona dilemas e decisões que desafiavam a própria essência da minha existência. O último capítulo dessa narrativa noturna permanecia em suspenso, um destino desconhecido que aguardava desdobrar-se nas horas escuras. As perguntas que ecoavam nas paredes se acumulavam, e a presença invisível continuava a ser uma constante enigma, tanto guia quanto guardiã das sombras. À medida que eu navegava nas águas incertas da coexistência noturna, compreendia que a verdadeira natureza da entidade era tão intricada quanto os segredos que ela carregava. O mistério, entrelaçado com meu próprio ser, permanecia como um testemunho silencioso das noites infindáveis que juntos compartilhávamos. A mudança para o novo apartamento parecia ser o marco de um capítulo promissor em minha vida. Contudo, os eventos que se desenrolaram nas noites seguintes levaram-me a questionar a realidade que achava conhecer.
Tudo começou com mensagens escritas nas paredes, um testemunho misterioso que parecia romper as barreiras do tempo e sussurrar segredos sombrios. O primeiro sinal da estranheza iminente foi a descoberta casual de palavras rabiscadas em um canto discreto da sala. Inicialmente, pensei ser uma coincidência, talvez resquícios de decoração anterior. No entanto, a cada manhã, novas mensagens emergiam nas paredes, descrevendo detalhes íntimos de minha vida cotidiana. O apartamento tornou-se um diário involuntário, com narrativas meticulosamente delineadas de minhas atividades e pensamentos mais privados. A inquietação cresceu à medida que percebi que as mensagens transcendiam o presente, abordando acontecimentos futuros com uma precisão alarmante. Descreviam encontros planejados, decisões a serem tomadas e até mesmo eventos imprevistos que, de alguma forma, a entidade por trás das palavras conhecia de antemão. A sensação de ser observado, de ter minha vida dissecada, transformou-se em uma angústia constante. A busca pela origem dessas mensagens tornou-se minha missão noturna. Luvas e lanternas em mãos, percorri cada centímetro do apartamento na esperança de encontrar uma explicação lógica para essa intrusão. A cada busca frustrada, a ansiedade aumentava. As mensagens, cada vez mais detalhadas, começaram a revelar aspectos sombrios e íntimos da minha psique, como se a entidade tivesse a capacidade de sondar as profundezas da minha alma. As palavras nas paredes tornaram-se uma sombra constante, um reflexo de pensamentos e sentimentos que eu preferiria esquecer. Uma vez que aceitei que não havia explicação lógica para esse fenômeno, comecei a interagir com a entidade por meio de notas e perguntas escritas. A troca silenciosa entre minha escrita e as respostas que apareciam nas paredes transformou-se em um diálogo perturbador que, apesar de ausente de voz, ecoava como uma conversa íntima entre dois seres entrelaçados pelo destino. O dilema surgiu quando as mensagens começaram a tomar um tom mais sombrio, alertando-me sobre perigos iminentes e eventos trágicos que, segundo a entidade, estavam à espreita no meu caminho. A linha entre previsão e paranoia tornou-se cada vez mais tênue, e a sensação de desamparo aumentou à medida que as mensagens apontavam para um futuro marcado por sombras obscuras. A decisão de confrontar ou ignorar a entidade invisível pesava em meus ombros. Os conselhos sinistros persistiam, deixando-me em um estado constante de alerta. O apartamento, outrora um refúgio, transformou-se em um labirinto de incertezas. No auge do meu dilema, eu me via enredado em uma teia de premonições, mensagens e um destino que parecia tecido pelas palavras nas paredes, uma narrativa que eu tentava, desesperadamente, decifrar. Confrontar a entidade invisível tornou-se inevitável à medida que as mensagens se tornavam mais intrusivas e o peso do destino anunciado se intensificava. Minhas noites foram consumidas por uma ansiedade crescente, oscilando entre a tentativa de ignorar os alertas sombrios e a urgência de entender as razões por trás dessa conexão misteriosa. Em uma dessas noites, decidi mergulhar mais fundo no mistério, desafiando a entidade a revelar sua verdadeira natureza. Minha escrita na parede tornou-se mais desafiadora, questionando a razão pela qual ela decidirá invadir minha vida. As respostas, porém, foram mais elusivas do que nunca, como se a entidade desejasse manter seu véu de mistério intacto. As mensagens, agora, assumiam uma tonalidade mais sinistra, ecoando advertências de perigos iminentes e descrevendo visões de eventos trágicos que, segundo ela, estavam à espreita em cada esquina. O dilema entre aceitar as previsões como fatos incontestáveis ou encará-las como manifestações de uma mente perturbada intensificou-se, criando um turbilhão de incertezas que envolviam meu ser. Cada canto escuro do apartamento parecia esconder segredos que a entidade relutava em revelar completamente. As mensagens, agora escritas em uma caligrafia que exalava urgência,
descreviam detalhes precisos de eventos que pareciam alinhados com os caminhos tortuosos do meu destino. Era como se o apartamento, impregnado com a presença invisível, fosse um palco de eventos que se desdobrariam independentemente da minha vontade. O ápice do confronto ocorreu quando as mensagens anteciparam uma situação iminente, um evento que eu teria o poder de evitar. A entidade descreveu vividamente um acidente que ocorreria no meu caminho diário, fornecendo detalhes que só poderiam ser conhecidos por alguém que estava lá, testemunhando cada passo da minha existência. A angústia aumentou à medida que me vi diante de uma escolha desesperada. Acreditar nas palavras nas paredes e mudar meu destino, ou desconsiderar o aviso e enfrentar as consequências de uma tragédia predestinada. As noites tornaram-se uma batalha interna entre o instinto de sobrevivência e a incerteza sobre a verdadeira natureza da entidade que parecia conduzir os fios invisíveis do meu destino. A decisão de alterar meu curso levou-me a uma jornada de autodescoberta, uma busca por entender as origens dessa ligação sobrenatural. Cada passo que eu dava fora do caminho predito pelas mensagens desafiava a narrativa traçada nas paredes. Entretanto, a entidade, agora silente, observava minha jornada com uma presença sutil, como se aguardasse o desdobramento de eventos que transcendiam a compreensão humana. Enquanto as mensagens se tornavam menos frequentes, a sensação de ser guiado por forças invisíveis permanecia. O apartamento, uma testemunha silenciosa de escolhas e destinos entrelaçados, tornou-se o epicentro de uma conexão inexplicável. O mistério persistia, e eu me via preso em uma dança entre o desconhecido e a busca incessante pela verdade, com a entidade invisível como uma sombra constante ao meu lado.